noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. É sempre uma grande alegria recebê-los. Hoje, terça-feira, nós temos como palestrante da noite o Newton Narciso, que vai falar sobre o tema Espiritismo e Mediunidade. Nós vamos agora aos recadinhos da nossa casa. Iniciou terça-feira o curso de passe. Então, aquelas pessoas que tenham interesse, ele está ocorrendo agora, teve início no dia 14 de junho. Se tiver alguém aqui agora que tenha interesse em fazer e quiser subir, é na sala 14, o curso de passe. Nós pedimos a atenção de vocês no momento de estacionarem seus carros. Há moradores da área reclamando e até falando em chamar a guarda municipal. Sabemos dessa dificuldade, mas solicitamos a compreensão de todos. Tragam suas crianças para serem evangelizadas todo sábado, das 15h45 às 17h30. Crianças a partir de 1 ano de idade. Evangelize, coopere com Jesus. Iniciamos também em nossa casa a campanha dos cobertores. Vamos ajudar nossos irmãos a passarem pelo inverno que está chegando. Toda e qualquer doação poderá ser entregue na secretaria de nossa casa. Agradecemos muitíssimo a todos aqueles que puderem colaborar. A nossa casa atende semanalmente famílias com uma cesta e estamos precisando de fubá, macarrão, leite de caixinha, açúcar, óleo e feijão para complementar essa cesta básica das famílias assistidas por nossa casa. A diretoria agradece. E voltou a ser presencial o grupo Renascer, que é um grupo de apoio psicológico aos usuários de drogas, sejam essas drogas cigarro, álcool ou outras drogas. Esse grupo Renascer atende toda segunda-feira às 18h45 na sala 14, tendo como responsável por esse trabalho a psicóloga Edith. Agora nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. A lição número 2. Vê como vives. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus. Essa passagem está em Lucas, capítulo 19, versículo 13. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vista aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato, essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigência os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência
a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Então essa página vem nos lembrar que todos nós temos uma tarefa a ser cumprida, seja ela em qualquer campo, mas que essa tarefa seja cumprida com o nosso amor, com o nosso inteiro estar presente. Nós vamos agora fazer a nossa prece de abertura, pedindo que Deus nos ampare nesse momento, auxiliando o nosso irmão Milton na sua palestra, que todos esses amigos espirituais que aqui se encontram possam auxiliar a todos os trabalhadores dessa casa e que todas as pessoas aqui presentes, sejam encarnados ou desencarnados, possam receber as energias de que necessitam. Mestre querido, nós pedimos a sua proteção para todos os trabalhadores e esperamos que todos nós possamos sair melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Boa noite a todos. Agradeço a casa, o convite, para que a gente pudesse vir aqui na noite de hoje conversar com vocês um pouquinho a respeito de espiritismo e mediunidade. Bom, como vimos na leitura que abriu aqui os trabalhos e não foi combinado, né, que foi uma leitura aberta aleatoriamente, é uma leitura que nos convidou basicamente ao trabalho, né? Nos convidou a um trabalho que seja da melhor maneira possível, que nós possamos então trabalhar em prol de nós mesmos e trabalharmos em prol do Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui reunidos hoje porque acreditamos no Mestre, acreditamos em Deus, e é isso que nos traz aqui mais de 2000 anos da passagem do Cristo. Nós estamos aqui hoje reunidos para tentar entender um pouquinho mais sobre o Consolador prometido. E Jesus já falava que ele não trouxe todo o conhecimento porque nós não tínhamos condições naquela época de entender. E que enviaria um Consolador prometido que nos traria, então, a visão que até então nosso conhecimento não era possível de captar naquele espaço-tempo em que vivíamos. E hoje aqui estamos, 2000 anos depois. Só que no século XVIII, quem vem para nos trazer o conhecimento da vida espiritual? O Consolador prometido vem para conosco a doutrina espírita, que nos traz então um conhecimento sobre
o mundo espiritual. E como surge então o Espiritismo? O Espiritismo surge das manifestações dos espíritos nas mais diversas localidades do globo, mais especificamente na Europa, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aonde vários comentavam a respeito daqueles fenômenos, mas não compreendiam o que estava por trás. Eis que um cientista, Allan Kardec, Léon Denisard Rivail, se interessa então pelo magnetismo e passa a receber as informações a respeito daquelas mesas que giravam, as mesas que falavam com pancadas, e pretende, dessa maneira, estudar quais eram os fenômenos físicos que estavam por trás daquele movimento. E Kardec, então, passa a desenvolver um trabalho minucioso de pesquisa, um trabalho em que passou a entender o que estava acontecendo por trás daqueles fenômenos espirituais. A partir de uma metodologia científica, de perguntas e respostas, começa então a interagir com os espíritos de uma maneira eficiente, enquanto muitos de nós que ali estávamos provavelmente fazíamos perguntas: vamos ganhar na loto? Vou casar? Vou isso? Vou aquilo? Kardec então passa a se interessar por questões mais profundas e questões que ali estavam se manifestando por aqueles espíritos. Eis então que começa a surgir a doutrina espírita. E a doutrina espírita, por que uma doutrina? Porque traz para consigo a visão de N espíritos, e não apenas de um espírito. Junta diversos pensamentos, junta manifestações diversas do plano espiritual, nas mais diversas passagens que temos, e que vamos compreendendo e compilando, então, esse conhecimento, para que hoje pudéssemos estar aqui discutindo e falando um pouco sobre a doutrina espírita. E o Espiritismo nos traz a visão da vida espiritual. O Espiritismo nos mostra que aqui estamos encarnados na matéria, mas somos espíritos, vivendo uma experiência carnal. E a cada um de nós, as experiências são diversas. Cada um de nós, dizemos, carregamos uma cruz. Cada um carrega a sua cruz. Eu não posso carregar a sua, você não pode carregar a minha. Porque as nossas experiências, nossas vivências, ao longo das N encarnações, variam de ser para ser. E as nossas conquistas, elas são individuais. Coletivas, mas individuais. O filho não vai passar por aquilo que o pai tem que passar. E o filho não passar, e o pai não passará por aquilo que o filho tem que passar. Por quê? Somos espíritos individuais. A partir do momento que passamos a compreender o que se passa da outra vida, atrás dos muros ou atrás das cortinas da vida material, nós passamos então a ser mais tranquilos. Passamos a compreender, baseado na doutrina espírita, que não estamos aqui de passagem. Que não estamos aqui simplesmente para gozar a vida, simplesmente para juntar bens materiais. Estamos aqui numa escola de aprendizado e melhoramento individual de cada um de nós. E a grande diferença do espiritismo para o espiritualismo é mostrar para nós com consciência que a nossa vida continua após a morte. E o espiritismo, pela sua doutrina, consolida um conhecimento sólido da vida espiritual. Diferentemente do espiritualismo, que nós acreditamos em alguma coisa após a morte, mas não sabemos o quê. O que é isso? O que vai acontecer comigo? Vai ter um juízo, eu vou ficar esperando a hora do juízo? E nós sabemos que não. Porque o espiritismo nos dá a base do conhecimento para dizer que a partir do momento que nós façamos a nossa passagem, a nossa vida continua. Por quê? Não somos matéria, somos espírito. Então, o espiritismo nos traz essa visão compilada na obra kardeciana, que é uma obra do Pentateuco, de 5 livros da doutrina.
E nós que dizemos que somos espíritas, temos por obrigação conhecer a doutrina espírita. A doutrina espírita está compilada primeiro no Livro dos Espíritos. E por que primeiro o Livro dos Espíritos? Porque quando nós chegamos na casa espírita, todos nós chegamos na casa espírita, na maioria das vezes, pela dor e não pelo amor. Então nós precisamos entender a nossa situação. E entender a nossa situação é entender primeiro que somos espíritos. E como que Kardec, na sua inteligência, fez a primeira pergunta que está no Livro dos Espíritos? O que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Porque se fosse primeiro, alguém tinha pegado. Então a gente começa a ver que aquelas perguntas e respostas que compilam o Livro dos Espíritos são perguntas que começam a dar um norte para nós. Então eu entendo o que é Deus. Entendo o que é o Espírito. Entendo a pluralidade das existências. Entendo a quantidade de encarnações que são necessárias para que o indivíduo progrida. Entendo também que existe N mundos. Entendo que a comunicação espírita, ou a comunicação espiritual, se dá de espírito para espírito. E que nessa humanidade que vivemos com 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, cada um de nós somos espíritos individuais. E dentro da nossa individualidade, cada um de nós vai evoluir a um passo próprio. E Deus não tem pressa. Porque no Livro dos Espíritos nós também aprendemos que existe a reencarnação. E é pela reencarnação que nós vamos nos preparando para a vida plena espiritual. E olhem, nessa encarnação que vivemos hoje, é a melhor da nossa encarnação. Porque nós estamos aqui, nós já estamos buscando algo de bom para nós. Será que na encarnação passada, onde nós estávamos? A gente quer saber? Basta olhar no espelho. A gente fica preocupado, vou fazer uma regressão de memória para saber o que fui. Aí todo mundo quer ser príncipe. E de repente você descobre que você não foi um príncipe. De repente a gente descobre que nós não fomos aquilo que somos hoje. Porque hoje nós já estamos melhor do que ontem. Então hoje é a nossa melhor encarnação. E a doutrina espírita, pelo Livro dos Espíritos, nos traz esse conhecimento básico nas centenas de perguntas que Kardec fez para os espíritos, para que nós pudéssemos então entender quem somos. E a partir do momento que nós entendemos quem somos, nós podemos entender que não estamos sozinhos nesse planeta. Que a relação dos espíritos encarnados com os espíritos encarnados é muito mais próxima do que a gente imagina. É uma linha muito tênue de dimensões materiais e espirituais. E os espíritos estão conosco o tempo inteiro. Que a população de espíritos é muito superior à população de desencarnados do que espíritos encarnados. E é assim que o Livro dos Médiuns, então, nos apresenta como que é o fenômeno da comunicação espiritual dos desencarnados para com os encarnados. E o Livro dos Médiuns nos prepara, então, para esse processo de comunicação espiritual. Veja que há uma lógica, e primeiro eu conhecer o Livro dos Espíritos, posteriormente foi psicografado, foi compilado o Livro dos Médiuns, que nos dá a base para entender a comunicação espiritual, nas suas mais diversas facetas, nas suas mais diversas características, nas mediunidades diversas que existem, que falaremos um pouquinho mais adiante. A partir do momento que sei quem sou, sei que posso me comunicar com os espíritos, que os espíritos estão sempre conosco, quer queiramos ou não, que todos nós que estamos aqui nessa sala somos médiuns. A partir do momento que compreendemos isso, vem o Evangelho. Porque o Evangelho vem nos preparar para que nós possamos amar o próximo e amar a nós mesmos.
Quando nós lemos o Evangelho, são as parábolas de Jesus esmiuçadas nos mínimos detalhes, para que nós possamos compreender que sou o Espírito que estou na terra para evoluir, para aprender e para amar. Amar quem? O meu próximo. Quem é o próximo mais próximo de mim? A minha família. Então os nossos desafios estão na nossa família. Porque é ali no seio familiar que nós temos que nos reparar com aqueles que muitas vezes não são caros e muitas das vezes não são ali um pouquinho complicados. E aí, com esse conhecimento, fica mais fácil. Porque agora eu sei, pelo livro dos Espíritos, que existe a lei das afinidades. E os espíritos que reencarnam na mesma família nem sempre são afins. Mas precisam reencarnar na mesma família para reparar os seus débitos do passado e juntos crescerem na vida presente. E aí vem o Evangelho e diz para que nós tenhamos que amar os nossos inimigos dentro de casa. Porque senão eu tenho que voltar com ele de novo. Então veja que existe uma lógica do que a doutrina espírita vem nos preparando ao longo da sua jornada, para que nós possamos compreender as bases kardecianas. E é elas que fazem a diferença na nossa vida. Uma vez que eu já compreendi, entendi, ou pelo menos li o que trata o Evangelho, vamos para o céu e o inferno. Porque se eu sei que eu sou espírito, eu sei que os espíritos se comunicam conosco no livro dos médiuns, eu sei que eu tenho que amar, principalmente aquele que está próximo de mim, eu vou descobrir no céu e inferno que não existe nem o céu, que não existe nem o inferno, que tudo isso é relativo e depende de mim. Então veja o encadeamento lógico que os espíritos prepararam ao grau da nossa compreensão. E, posteriormente, nós vamos estudar a Gênese. E o que tem efetivamente na Gênese? A Gênese vem explicar, basicamente, a constituição do mundo e por que aqui nós estamos e como estamos e para onde vamos. Então observem que esse Pentateuco nos dá a base da doutrina espírita, que a partir dela você pode desdobrar qualquer outra obra. Você vai entender com mais facilidade. Você vai conseguir estar contido no que diz a doutrina espírita. Algumas pessoas vão nos dizer, bom, céu e inferno, a Gênese é difícil realmente de compreender. Por isso que é uma doutrina. E o Espiritismo é baseado na ciência, filosofia e religião. Ciência porque foi um cientista que o codificou, com método científico de perguntas e respostas. Desenvolveu junto com uma equipe de médiuns ali, presente na compilação da doutrina espírita, procedimentos para agilizar o trabalho de psicografia. Isso exigiu ciência. É uma ciência porque estuda os fenômenos espirituais. É uma filosofia porque nos faz pensar. O que nós estamos fazendo aqui é pensar agora. Estamos entendendo o link entre os livros. Entre o conhecimento estamos filosofando. Quando lemos o Evangelho, que conta a história de Jesus, muito bem detalhado nas suas diversas passagens ali, desdobrada a visão da doutrina espírita, por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos tira o véu dos olhos. Requer estudo. E a cada vez que nós lemos o livro, nós vamos descobrir que nós sabíamos menos. E aí a gente vai aprimorando o nosso conhecimento. Tudo isso para consolidar a seguinte questão: de onde vim, para onde vou e quem sou? Essas 3 perguntinhas assolam a nossa cabeça desde quando a gente encarna. De onde vim? Vim no plano espiritual. Quem sou? Sou um espírito encarnado hoje, mas desencarnarei amanhã. A única certeza que cada um de nós tem aqui quando nasce é que um dia vai desencarnar.
Onde, quando, como, nós não sabemos, graças a Deus. Certo? Imagine se a gente soubesse que vai desencarnar amanhã. É provável que a gente vai fazer um monte de coisa que a gente não faria. Eu vou tentar aproveitar ao máximo, vou fazer isso, aquilo. Ou vou entrar em desespero ou antecipar a minha passagem. Tá certo? Então, no final, a gente está se conhecendo ainda. 2000 anos passou a presença de Jesus aqui na Terra e nós estamos nos conhecendo. E quem sou? Um espírito. Um espírito em evolução constante. E se nós pararmos para refletir, nós não somos hoje o que fomos ontem. Se nós olharmos para trás, 5 anos para trás, nós pensávamos de um jeito e hoje pensamos diferente sobre assuntos correlatos. Por quê? Nós somos uma metamorfose ambulante, como diria Raul Seixas. Porque o espírito progride sempre. Mesmo aqueles espíritos que às vezes nós julgamos os nossos companheiros, que fez N atrocidades, isso, aquilo, está no processo evolutivo, vivendo suas experiências na carne, como nós. Então, toda encarnação é digna de aprendizado e toda encarnação ela é digna de autoconhecimento. E é por isso que tem essa pergunta no Livro dos Espíritos: o que é o espírito? Princípio inteligente do universo. É isso que nós somos. Como princípio inteligente do universo, nós experimentamos as N situações na Terra, ou nos mundos, até a nossa plena evolução. Já passamos pelo mineral, passamos depois pelo vegetal, passamos pelo reino animal, e agora estamos no nominal. E vamos ganhando cada vez mais experiência. Hoje vivemos no planeta de provas e expiações, que é o que o Livro dos Espíritos nos coloca. Dentre as diversas moradas na casa de meu pai, que também está no Evangelho, dentro das progressões do mundo, que está no Livro dos Espíritos, dentro da característica dos espíritos que são em função da sua evolução, que se comunicam materialmente, espiritualmente, que está no Livro dos Médiuns, nós estamos hoje na condição de espíritos encarnados no planeta de provas e expiações. E no planeta de provas e expiações, infelizmente, não tem colher de chá. No planeta de provas e expiações, nós somos testados diariamente por N situações que nos colocam à prova, primeiro, a nossa fé. E nós, espíritas, somos mais testados ainda, porque nós temos um pouquinho mais de conhecimento sobre algumas coisas. Então, as nossas provas, as nossas situações em que vamos provar a nossa fé, ela se depara diante de nós praticamente o tempo inteiro. E nesse processo que estamos vivendo agora, que o mundo parece que está mais acelerado, a gente pode perceber que são N situações que vão acontecendo ali, que vão testando a nossa fé. Vão testando se nós realmente acreditamos na vida espiritual. Porque se nós acreditamos na vida espiritual, porque somos princípio inteligente do universo, derivamos de Deus, Deus está em nós, e sabemos que somos seres imortais, precisamos ter medo da morte? Sim ou não? Mas temos? Oh. Temos por quê? Porque ainda se coloca para nós de uma maneira em que nós, nessa encarnação, estamos mais material do que espiritual. Nós passamos no mínimo 16 horas aqui e 8 horas lá, se a gente dormir 8 horas por dia. Então, a nossa percepção ainda como espírito encarnado, ela é muito mais material do que espiritual. Contudo, como a gente veio narrando desde o início, os espíritos estão conosco. Todos nós temos um anjo guardião que nos protege, que está conosco, vamos dizer, full time, o tempo inteiro. Mas nós precisamos, o quê? Estar antenados para que nós possamos, então, perceber a presença dos espíritos. E, basicamente, como que os espíritos se comunicam conosco? Nós somos espíritos. E o espírito não tem forma. O espírito é como uma fagulha de luz. Então, quando nós estamos fora do corpo, nós somos espírito.
Só que para que nós possamos nos comunicar com o nosso próprio corpo, interagir com o nosso próprio corpo, animar a matéria, nós precisamos de um corpo perispírito, ou o nosso perispírito, que é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. E é aqui no nosso perispírito que nós carregamos todas as nossas impressões na nossa encarnação. É como se fosse o nosso DNA espiritual que está aqui no perispírito. E quando nós estamos numa reunião mediúnica, os espíritos se comunicam para conosco por meio do perispírito. Não é como a gente fala assim, não, o espírito incorporou no fulano. O espírito não incorpora em ninguém. O espírito se aproxima de nós. E aí nós começamos então a falar agora um pouco da mediunidade. Essa mediunidade que todos nós temos. Esse guardião que anda conosco o tempo inteiro. Ele se aproxima de nós. E de vez em quando a gente tem uma intuição. Vem na nossa cabeça, não, mas era para ir por ali, mas vai por aqui. Aí depois você fica sabendo que desviou de um acidente, aconteceu alguma coisa se eu tivesse ido por aquele caminho. Quem que estava interferindo ali? Era para você, às vezes, você estava com a cabeça fazer um negócio e de repente você tem uma intuição, não é isso, não vou fazer isso. Não, quando você vê, quem que você acha que estava ali te orientando, te ajudando? Mas em alguns momentos a gente também tem aquela situação que todos nós passamos. Não, fulano, você escuta a vozinha aqui, não faz isso não. Não, aí você vai e faz e acaba, muitas das vezes, não percebendo a intuição que a gente recebeu, né, por meio dessa comunicação entre o nosso anjo guardião e outros espíritos que nos acompanham, que nos protegem, nossos entes queridos, porque todos nós somos merecedores, todos nós somos espíritos encarnados em prova e expiação, mas há uma legião de espíritos bondosos e benéficos que cuidam de nós. Eles se utilizam desse instrumento para a nossa comunicação. E quando nós desencarnamos, o que acontece? Quando nós desencarnamos, e aí vem a pergunta que está no livro Céu e Inferno, por que os espíritos não têm medo da morte? Os espíritas não devem ter medo da morte. Porque a morte é uma passagem da vida material para a vida espiritual. Que todos nós a faremos. E aí o meu colega me disse, né? Porque nós não sabemos o que vai acontecer lá, muitas das vezes porque nós não temos fé. E porque às vezes a gente também não faz um balanço do que a gente já fez até agora. Se o nosso balanço do que a gente fez até agora for positivo, com certeza nós vamos chegar do outro lado e seremos muito bem amparados. E basicamente, quando o espírito desencarna, aquele laço fluídico que ligava o perispírito, o espírito ao corpo, ele se rompe. E aí fica só aquela matéria inerte ali na nossa frente, que 2, 3 horas depois já está gelada. Mas o espírito sobrevive. E o espírito, dependendo da condição do que nós fazemos, nós vamos ser amparados pelos nossos entes queridos quando chegarmos lá do outro lado. Dependendo do que nós fazemos, nós vamos ser amparados pelos nossos não entes queridos. Também vai depender muito de como nós faremos a nossa passagem. E vai ser baseado na nossa encarnação. Vai ser baseado naquilo que nós construímos ao longo dessa jornada terrena. E nós vamos agariando pontinhos, vamos chamar assim, vamos agariando pontinhos ao longo da nossa jornada. E essa é uma missão que cada um de nós vai fazer individualmente. Mas agora nós já conhecemos os mecanismos. E a doutrina espírita nos traz esse conforto de entendermos esse processo de passagem. De entendermos como nós, como espíritas, como espíritos, diariamente encarnamos e desencarnamos toda vez que nós dormimos. Toda vez que nós dormimos, nós saímos do corpo. Para onde a gente vai? Para os lugares onde a gente se afina. Então a gente faz esse movimento de entrar e sair constantemente. Agora, enquanto estamos encarnados, há um cordão que nos liga ao corpo físico. E quando nós desencarnamos, esse cordão deixa essa ligação
deixa de existir. Quando nós desencarnamos e somos espíritos, nós temos vontade de nos comunicar. E como que se dá essa comunicação? Através da mediunidade. A faculdade que cada um de nós aqui, como eu comentei, tem, de se comunicar com os espíritos. Porém, alguns de nós são mais ostensivos, têm uma mediunidade mais aflorada, que permite, então, uma comunicação espiritual mais ampla, mais direta. Alguns de nós verão espíritos desencarnados. Alguns de nós ouvirão os espíritos. Alguns de nós falarão aquilo que os espíritos gostariam de falar. Por meio das mediunidades. De vidência, psicofonia, de psicografia, como Chico, famoso, Divaldo, pela psicografia. Outros terão mediunidades sensitivas, de sentir os espíritos próximos dele. E isso todos nós temos. Vou fazer uma perguntinha para vocês, vocês vão saber. Quantas vezes nós já chegamos num lugar e sentimos aquele arrepiozinho? Ai, é um negócio estranho, você dá uma vontade de ir embora. Você sentiu a vibração daquele ambiente. Verdade ou mentira? Você está exercitando a sua mediunidade. Porque é vibração, é energia. E os espíritos, quando eles se aproximam de nós, os bons espíritos, nos traz paz e leveza. E os espíritos ainda não bons, nos traz incômodo, um peso, uma sensação difícil. É como se você estivesse se arrastando ali, um sono. Não, quantas vezes a gente chega na reunião aqui da palestra e dá um sono que você não controla. Você não sabe por que você está com sono, mas aquele sono vem. É uma manifestação da nossa mediunidade. E muitas das vezes, alguns coleguinhas que estão nos acompanhando, que vêm da rua para fora, não quer que a gente escute o que o palestrante está falando, não quer que a gente participe do curso. Então ele cria uma situação ali de sono, que você fica ali, aí você levanta e não sabe nem o que falou, mas você participou, mas é um processo e tem que continuar. Porque aos poucos nós vamos tirando essas energias pesadas e nós vamos então nos melhorando. Por quê? Porque todos nós somos médios. E é importante repetir isso, que todos nós somos médios, porque às vezes a gente, dentro da casa espírita, fala para a pessoa, não, você é médium, não sou médium, não sou médium. É médium. Porque Deus deu essa faculdade para nós. Né? E aí a gente vê esse fenômeno da comunicação espiritual, como eu estou explicando para vocês, ocorrer de uma maneira natural, principalmente nas crianças, até 7 anos de idade. Quem tem filho pequeno sabe. De vez em quando a criança fala assim, eu vi alguém, eu vi um colega, estou brincando com alguém, não tem ninguém aqui. Porque até 7 anos de idade, o espírito que está ali, encarnado no corpo de criança, ele ainda tem uma conexão muito mais ampla com o plano espiritual do que com o plano material. E a partir dessa idade, esse elo vai se fechando e ele passa, então, o espírito a assumir definitivamente a sua individualidade. E aí, muitas das vezes, é na adolescência para a juventude que volta a mediunidade de novo no indivíduo, porque aí o corpo físico já está pronto, preparado para aquelas manifestações. E às vezes a gente fala assim, não quero desenvolver, não vou trabalhar. E aí você tem uma missão. Quem tem a missão da mediunidade vai desenvolver por bem ou vai desenvolver por mal. Porque quando não trabalhada, começam a vir as nossas doenças. Começam a vir as mazelas daquilo que a gente não está cumprindo como missão quando reencarna. E todos nós assinamos lá uma faturinha que vamos ter que cumprir uma determinada missão aqui na face da Terra. Então, é muito importante a gente perceber, né, que com a mediunidade, a pergunta é, devemos ter medo dos vivos ou dos mortos? Ou dos dois? Né? Mas, na verdade, uma vez que aquele indivíduo desencarnou, ele está vivendo a vida espiritual. Ele pode tentar te atrapalhar em alguma questão? Pode. Mas vai depender muito da nossa sintonia de pensamento. Nossa cabeça, ela funciona como um dial de um rádio. E a gente vai sintonizando nas faixas vibratórias.
Então, se eu vibro numa faixa que eu penso só coisa ruim, o que eu estou atraindo para mim? E se eu penso numa faixa onde eu desejo coisas boas para mim e para o meu próximo, procuro manter, sempre que possível, e a gente sabe, nós estamos num planeta de provas e expiações, é difícil, você vai sair daqui, o cara vai te fechar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas se nós treinarmos o nosso pensamento numa faixa um pouco melhor, nós vamos atrair espíritos melhores para conviver para conosco. E naturalmente nós vamos repelindo aqueles espíritos que queiram muitas das vezes nos prejudicar. Então, respondendo à pergunta se eles podem nos prejudicar ou não, depende de nós. Eu vou ali fazer um trabalhinho para derrubar o fulano. Aí o cara faz 1, faz 2, faz 3, 10 trabalhos e o camarada está de pé. Por quê? Porque ele não está na faixa vibratória que aquele espírito não consegue atingi-lo. Mas se você estiver na mesma faixa vibratória, você provavelmente vai ter problemas. Mas a lei de ação e reação que a gente aprendeu lá no livro dos Espíritos, viu no livro dos Médiuns, é no Evangelho, vai se fazer presente em relação a isso. Então, como nós podemos usar a mediunidade para a nossa transformação? E é muito interessante a gente falar um pouquinho disso, porque isso está ligado com essa questão aqui. Afinal, o que acontece dentro da sala mediúnica? E é por que é importante a gente trazer isso para vocês? Por que é importante a gente falar dessas coisas? Porque dentro da sala mediúnica, o que acontece é que os espíritos que foram encarnados como nós, vêm dar o seu depoimento. Vêm trazer as suas dores através dos médiuns. Vão receber o amparo espiritual. Vão ser direcionados para a sua jornada. Pasmem, há espíritos nas manifestações da sala que estão há 1000 anos presos numa determinada situação, perseguindo outras pessoas, porque não têm ainda consciência de que aquela jornada já acabou. E ele fica com a mente presa naquele fato, repercutindo sobre aquilo, e assim vai numa espiral de problemas que aquele espírito vai carregando para consigo. Em outras situações, nós vemos também nas comunicações espirituais, espíritos que sofrem pelos bens materiais que deixou na Terra. Pela sua fazenda, pelo seu carro, pela sua casa, pela sua esposa que agora se casou com outra pessoa. Né? Se vocês lerem lá André Luiz, vocês vão ver que ele sofreu também por isso. E isso a gente vivencia semanalmente dentro da sala mediúnica. Porque é o nosso nível ainda terreno que nos liga a essas situações. Mas a dádiva é que Jesus e Deus nos permite orientar esses irmãos, recolocá-los no caminho, perdoar o próximo e seguir em frente na sua jornada. Da mesma forma que é nessa sala onde ocorrem essas comunicações espirituais, da maneira como a gente explicou para vocês o mecanismo, é que também os mentores se manifestam e trazem para nós mensagens de conforto, mensagens de carinho, mensagens de fé, de coragem, perseverança, para que nós continuemos na nossa jornada, por mais difícil que seja. Que jamais passe pela nossa cabeça o suicídio. Que jamais passe pela nossa cabeça o homicídio. Porque são penas terríveis que os espíritos que assim se colocam terão que resgatar. Mas que a fé e a coragem faz parte do nosso aprendizado, faz parte desta escola. Nós aprendemos muito mais quando passamos pela dor, porque a dor nos serve de parâmetro para que nós possamos superar os desafios que são colocados na nossa vida. E isso é o que é sempre reforçado nesses encontros com os espíritos, amigos, com os nossos mentores, com os nossos anjos guardiões, com aqueles espíritos que zelam por nós, por aqueles espíritos que zelam por esse planeta,
por aqueles espíritos que estão aqui na noite de hoje, abraçando a cada um de nós. Graças a Deus. Nós agradecemos o Newton pela palestra de hoje. E a doutrina é isso. Essa doutrina que nos traz esse consolo e saber, né, que nós não estamos sozinhos em momento nenhum. Isso é muito, muito bom, né? A gente sentir essa proteção, esse amparo e esse estudo, né, que a doutrina traz para a gente. Nós lembramos a todos que o passe está acontecendo de maneira coletiva. Então, nesse momento em que entraremos em prece, nós temos companheiros nossos encarnados que vão auxiliá-los com as energias que vocês necessitam, e temos a equipe espiritual que vai estar auxiliando a cada um de vocês. Então, nesse momento, nós agradecemos pelos trabalhos da noite de hoje, agradecemos pelo estudo da noite, pedimos a Jesus que nos ampare, nos ilumine e que o nosso retorno aos nossos lares seja um retorno tranquilo, de paz, de proteção, que todos nós possamos sair daqui, voltar aos nossos lares, sentindo essa tranquilidade que temos agora dentro dos nossos corações, sentindo o amparo divino desses amigos que nos auxiliam nesse momento, com as energias curativas de que necessitamos, energias de paz, de fraternidade. Nesse momento, mestre querido, nós agradecemos por essa casa que nos acolhe, por todos os trabalhadores que aqui se encontram. Te pedimos que nos proteja, nos ampare e nos auxilie, nos dê força, coragem e serenidade para seguirmos os nossos caminhos. Que nós sejamos capazes de nos tornarmos pessoas melhores, mais fraternas e mais companheiras. Querido amigo, nós te pedimos que esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, com a graça de Deus. Nós agradecemos a presença de todos vocês e desejamos que possamos estar juntos a semana que vem novamente. Que assim seja.